Bom, pessoal, então agora retomando, último bloco da análise dos informativos, primeiro semestre de 2020. Vamos analisar agora, nesse último bloco, dois informativos, informativo 978, informativo 983. Informativo 978, questão interessante, diz respeito à possibilidade do tribunal, reapreciando decisão proferida no âmbito do controle concentrado abstrato de constitucionalidade, pode ou não ampliar prazo estabelecido para que o legislador se manifeste editando o ato faltante no caso de omissões inconstitucionais, quando se tratar de decisão que caracteriza verdadeiro apelo ao legislador. Então, o tribunal, por exemplo, emite uma decisão declarando a inconstitucionalidade por omissão na edição de ato determinado pela Constituição, confere prazo para o órgão ou poder competente editar o respectivo ato, portanto, uma decisão que faz um apelo ao legislador. Nesse caso ainda interessante, o STF ele não só fixou prazo para legislar, como estabeleceu, no caso de não ser editado o ato respectivo no prazo estabelecido, poder o Tribunal de Contas da União suprir essa omissão até que seja editado pelo Poder Legislativo o ato competente. Então veja que interessante aqui, o STF ele não supriu a omissão, ele conferiu ao Tribunal de Contas a possibilidade de suprir essa omissão enquanto não editada a respectiva norma regulamentadora pelo poder competente. A norma não foi editada no tempo estabelecido, a questão volta ao STF para saber se o STF pode ampliar o prazo para que a norma seja editada. Portanto, rever a decisão proferida, estendendo, conferindo um prazo maior para o legislador cumprir a decisão e editar, como dito, o ato faltante. E também nessa decisão, um outro ponto que merece atenção é a possibilidade de acordo no âmbito de processo objetivo. Então, o STF já não é a primeira hipótese, vem admitindo a possibilidade de acordos, de homologar, o próprio STF homologar acordos feitos no âmbito de processo objetivo, a partir, portanto, daquele processo objetivo, como nós vamos ver. Então, vamos na primeira decisão. Então, informativo 978. ADCT, artigo 91. ICMS, omissão legislativa. Então, veja lá, omissão legislativa. Portanto, temos uma situação de inconstitucionalidade por omissão. Prorrogação de prazo, como eu destaquei para vocês, prorrogação do prazo já estabelecido e acordo no âmbito de processo objetivo. O plenário, por maioria, referendou as decisões monocráticas que prorrogaram, então prorrogaram, foi referendado, portanto, decisão monocrática, que prorrogou, ou que prorrogaram as decisões, o prazo fixado no julgamento do mérito de ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, admitiu-se a prorrogação de prazo, mesmo já tendo sido proferida a decisão de mérito. Olha só. De igual modo, homologou acordo firmado entre a União e os entes estaduais e distrital, com seu encaminhamento ao Congresso Nacional para as providências cabíveis. Então veja que homologou esse acordo firmado a partir da respectiva ação proposta. Ou seja, acordo firmado a partir da própria ADO. No âmbito da ADO, ação do controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Na espécie, trata-se de ADO julgada procedente pelo STF, ou seja, procedente para reconhecer o estado de mora, a inconstitucionalidade por omissão, portanto, declarar a mora do Congresso Nacional na edição da lei complementar prevista no artigo 91 do ADCT, diz lá no 91 do ADCT,
A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal o montante definido em lei complementar, olha aí, de acordo com os critérios, prazos e condições nela determinados, podendo considerar as exportações para o exterior de produtos primários, semi-elaborados, a relação entre as exportações e importações, os créditos decorrentes de aquisição destinada ao ativo permanente e a efetiva manutenção e aproveitamento do crédito do imposto a que se refere o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A. Então, constatou o estado de mora do Congresso Nacional, portanto, inconstitucionalidade por omissão, em decorrência da não edição da lei complementar previsto no artigo 91 do ADCT, incluído pela emenda constitucional 42. Na oportunidade, a Corte fixou o prazo, olha a decisão, fixou o prazo apelo ao legislador de 12 meses para que fosse sanada a omissão e deliberou que, na hipótese de transcorrer em habeas o mencionado prazo, caberia ao Tribunal de Contas da União fixar o valor do montante total a ser transferido anualmente aos Estados-membros e ao DF e calcular o valor das cotas a que cada um deles teria direito, considerando certos critérios. Porque entendeu o STF que o Tribunal de Contas seria o órgão tecnicamente mais capacitado para suprir essa omissão do Legislativo, e não ele, STF. Então veja que o próprio STF declara a mora do legislador e confere ao Tribunal de Contas a possibilidade excepcional, em caráter, por óbvio, provisório, editar normas que supram a omissão do Legislativo até que a lei respectiva seja editada pelo poder competente. Depois de transitar em julgado, então veja que a decisão já havia transitado em julgado, hein? Então a ampliação do prazo está se dando após o trânsito em julgado. Então depois da decisão transitar em julgado, da decisão em ADO, a União requereu o desarquivamento da ADO. E a prorrogação do prazo por mais 24 meses. Subsidiariamente, pediu que a contagem se iniciasse da data da publicação do inteiro teor do acordo. Ministro Gilmar Mendes, relator deferiu em parte o pleito da União, ad referendo do plenário, prorrogou o prazo por 12 meses a contar de 21/2/2019. Posteriormente, alguns Estados-membros manifestaram interesse em buscarem a composição amigável do litígio. A União concordou com o pleito. Diante disso, o relator designou excepcionalmente audiência de tentativa de conciliação. Ocorreram várias reuniões da comissão especial formada com o intuito de apresentar proposta de solução do referido impasse. Houve nova audiência e deliberações diversas. Sobreveio petição do Estado do Paraná, com a aquiescência da maioria dos governadores, apresentada para deliberação quanto à necessidade de prorrogação do prazo. Instado a se manifestar, a União não se opôs ao pedido, ad referendo do plenário, o prazo foi prorrogado por 90 dias a contar de 21/2/2020. Os trâmites finais culminaram nos termos do acordo submetido à homologação. De início, o colegiado ratificou as decisões nas quais prorrogado o prazo. Então o plenário ratificou a prorrogação, Então é possível prorrogação de prazo fixado. Em decisão transitada e julgado no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade? Sim. Desde que as circunstâncias fáticas justifiquem. E essa prorrogação se dê em nome de excepcional interesse social, ou mesmo da segurança jurídica, por seus próprios fundamentos. Fatos supervenientes justificaram o abrandamento do termo fixado no mérito. Então, veja, fatos supervenientes. Então, eu disse para vocês que é possível
essa prorrogação, mesmo já tendo transitado julgado a decisão? Sim. Desde que a prorrogação seja justificada por circunstâncias fáticas e, claro, sempre em nome de excepcional interesse constitucional e da segurança jurídica. Ato contínuo, o tribunal homologou acordo transacionado no âmbito do STF. Então veja que o acordo diz respeito a interesses subjetivos da União e dos Estados, mas foi homologado no âmbito de processo objetivo, o que é permitido não sendo novidade no STF. Então o ato contínuo homologou o acordo transacionado no âmbito do STF, inédito no âmbito federativo. Inédito no âmbito federativo, mas não no âmbito do próprio STF, o que já ocorreu. Recordou ter sido assentada a mora do Poder Legislativo na edição de lei complementar que recompensasse a perda da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, dos entes subnacionais com a exoneração das exportações. A Corte registrou a inauguração nesta ADO do federalismo cooperativo. Uma das facetas mais formidáveis da interpretação constitucional. Federalismo cooperativo, inclusive, que nós falamos em relação à repartição de competências. Todos os atores do Pacto Federativo, olha só. Por isso que é uma demonstração importante do federalismo cooperativo, pois todos os atores do Pacto Federativo foram chamados para tentarem solucionar um impasse entre as esferas federal, estadual e distrital. Ou seja, a verdadeira aplicação da ideia de federalismo de cooperação, que se prolongava desde a instituição da chamada Lei Candir, com algumas atuações pontuais produzidas pelas leis complementares 102 e 115, e com a emenda constitucional 42. As unidades federativas foram conclamadas para que, na linha do pensamento do possível, se dissipassem de suas certezas absolutas, interesses estratificados e compreendessem a oportunidade sob o olhar do federalismo cooperativo ou do federalismo de cooperação, no afã de diminuir as tensões e diferenças e aproximar as convergências. No acordo chegou-se a um consenso mínimo quanto aos valores e forma de pagamento, deu-se quitação de eventuais dívidas pretéritas e futuras. Previu-se que a parcela constitucionalmente devida aos municípios está reservada e que não serão devidos honorários advocatícios nas ações judiciais extintas em decorrência dele. Nele, há cláusula resolutória e eleição de foro para dirimir eventuais entraves que surjam de sua interpretação. O plenário sublinhou que as partes signatárias, esse detalhe é importante, elementos do negócio jurídico, as partes signatárias possuem capacidade para afirmá-lo em nome das respectivas unidades da federação, o objeto é lícito e é revestido das formalidades legais para homologação e encaminhamento ao Congresso Nacional, que deliberará sobre os termos do anteprojeto de lei complementar a ser encaminhado pela União no prazo de até 60 dias a contar desta data, nos moldes da transação realizada. Então, veja lá, de acordo com 108 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. São os elementos identificados pelo STF, que viabilizaram, portanto, a homologação do referido negócio jurídico, do referido acordo. Existem ainda 3 cenários fáticos jurídicos de previsibilidade: aprovação da proposta de emenda constitucional, encaminhada pelo governo federal, com a revogação do artigo 91 do DCT, aprovação da citada PEC sem revogação do 91 e situação
durante a tramitação da PEC no Congresso Nacional. Por fim, o colegiado considerou equacionados e bem representados todos os interesses jurídicos no aludido acordo, que põe termo à discussão político-jurídica. A Federação Brasileira sai fortalecida e passa a ter ótimo exemplo de cooperação institucional entre seus entes integrantes. Vencido no ponto, o ministro Marco Aurélio, que se limitou a assentar a mora do Congresso Nacional. Reiterou que, se tratando de mora de outro poder, não cabe ao STF assinar prazo para que seja afastado, sob pena de desgaste maior. O ministro Marco Aurélio, é sempre vencido nesse ponto. Frisou que o Tribunal de Contas não pode, como também não pode o STF, se substituir ao Congresso Nacional e fazer as vezes deste no que omisso quanto à edição de lei. Nesse ponto, o ministro Marco Aurélio ele sempre é vencido. Tá? O ministro Marco Aurélio entende que cabe ao STF apenas a declaração de mora. Não cabe suprir a mora da autoridade responsável, no caso do Poder Legislativo. Agora, para fechar, informativo 983. O informativo 983 temos também algumas questões interessantes. Direito constitucional, controle de constitucionalidade. ADI, órgão de segurança pública e repristinação. Em conclusão de julgamento, o plenário julgou prejudicado pedido formulado em ADI. Então, julgou prejudicado. Então, a primeira anotação importante. Pedido formulado em ADI, ajuizada em relação à emenda constitucional número 10 de 2001 à Constituição do Estado do Paraná, que, ao alterar o artigo 41 da referida Constituição, inseriu a Polícia Científica no rol dos órgãos de segurança pública. Na sequência, por maioria julgou parcialmente procedente a ADI para conferir interpretação conforme a Constituição à expressão Polícia Científica, contida na redação originária do artigo 50 da referida Constituição Estadual, tão somente para afastar qualquer interpretação que confira ao referido órgão o caráter de órgão de segurança pública. Então, veja, interpretação para afastar qualquer interpretação que confira a natureza de órgão de segurança pública ao que foi chamado de polícia científica. Quanto ao primeiro ponto, quanto ao pedido de declaração de inconstitucionalidade da emenda número 10 de 2001, na parte que alterou os artigos 46 e 50 da Constituição do Estado do Paraná, o tribunal reconheceu a perda superveniente do objeto em razão da declaração de inconstitucionalidade da emenda no julgamento da DI 2616. Então, a norma foi declarada inconstitucional em outra ação, consequentemente, declarada inconstitucional, pronunciada sua nulidade. Ela foi eliminada do sistema jurídico, foi expulsa do sistema jurídico, quando já da apreciação dessa respectiva ação, ocorreu a perda do objeto. Perda do objeto, como dito, em decorrência da declaração de inconstitucionalidade do mesmo ato em uma outra ADI, em uma outra ação. No que se refere à constitucionalidade da redação originária, veja que agora a apreciação não é mais da emenda, hein? Constitucionalidade da redação originária do artigo 50 da Constituição Paranaense, o colegiado adotou entendimento firmado na DI 2827, no sentido de que o rol de órgãos encarregados do exercício de segurança pública previsto no artigo 144, incisos 1 a 5, é taxativo, hein? Então, esse rol entende o STF que é taxativo. E de que esse modelo federal deve ser observado pelos Estados-membros e DF. Trata-se de rol taxativo, norma, portanto, de reprodução obrigatória. Não podem os Estados e o Distrito Federal ampliarem esse rol. Destacou ainda que nada impede que a Polícia Científica, órgão responsável pelas perícias, continue a existir. Então, ela pode continuar a existir.
desempenhar suas funções sem estar necessariamente vinculado à Polícia Civil. Razão pela qual afastou a alegada inconstitucionalidade da redação originária do artigo 50 da Constituição Paranaense, contudo, entendeu necessário com vistas a evitar confusão pelo uso do termo, porque pelo uso do termo você pode achar que ela integra a estrutura da polícia. Não, não pode. Se você inserir essa polícia científica na estrutura da polícia, você está ampliando o rol que é taxativo dos órgãos de segurança pública. Não pode. Conferir-lhe interpretação conforme para afastar qualquer interpretação que lhe outorgue caráter de órgão de segurança pública. Então, afastar qualquer interpretação que lhe outorgue caráter de órgão de segurança pública. Vencidos, os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, que julgaram integralmente procedente o pedido remanescente. O ministro Barroso afirmou que a polícia científica pode e deve ser autônoma, porém dentro da estrutura da Polícia Civil. Já para o ministro Luiz Fux, a redação originária do referido artigo padece de inconstitucionalidade material por violar o artigo 144, inciso 1 ao 5 e parágrafo 4º da Constituição Federal. Segundo ele, a polícia científica não pode ostentar a natureza de órgão autônomo de segurança pública e tampouco está fora da estrutura. Posição um pouquinho mais radical da estrutura da Polícia Civil. Vencidos também os ministros Edson Fachin e Marco Aurélio, que julgaram totalmente improcedente o pedido. O ministro Edson Fachin pontuou que não há como se declarar a inconstitucionalidade da norma, nem mesmo se fazer interpretação conforme, pois os estados podem garantir autonomia aos seus institutos de criminalística e podem integrá-los aos demais órgãos de segurança pública, sem que isso importe ofensa material à Constituição, garantindo-se a autonomia das perícias. Aqui uma posição mais ampla do ministro Edson Fachin. Já o ministro Marco Aurélio, a não integração da polícia científica na segurança pública já ocorreu no julgamento da DI 2616 e não se coloca em dúvida esse pronunciamento. Ressaltou, por fim, que para se declarar, principalmente no tocante à constituição de um Estado, um vício, a peste de inconstitucional considerada a Constituição Federal, é preciso que se tenha conflito evidente, que no caso, para o ministro Marco Aurélio, não haveria esse conflito. ADI 2575, relatoria do ministro Dias Toffoli. Bom, pessoal, encerramos a análise dos principais informativos do primeiro semestre de 2020. Muito sucesso a todos. Até a próxima. Abraço grande.